Crônicas de Ragnar o Viking. Capítulo 1. Ragnar e sua jornada. O sol nascente tingia o horizonte, com tons de laranja e vermelho, enquanto Ragnar, um guerreiro viking imponente, erguia sua espada ao céu. Sua armadura refletia os raios dourados do sol, e seu olhar determinado revelava a sede de glória que queimava dentro dele. Com o escudo firme em um braço e a espada reluzente na mão oposta, Ragnar partia em uma jornada que ecoaria através das eras. As primeiras semanas de sua jornada o levaram por vastas extensões de neve intocada. Cada passo era marcado pelo som abafado do gelo sobre suas botas e pelo farfalhar do vento nórdico. Mas Ragnar não vacilava, pois sua vontade era tão firme quanto o gelo que enfrentaria. Ele conhecia os perigos iminentes, especialmente os temidos gigantes de gelo, cuja presença assombrava os confins do norte. Enquanto as montanhas se erguiam majestosas no horizonte, Ragnar deparou-se com a primeira prova de sua coragem. Gigantes de gelo, colossais e impiedosos, bloqueavam seu caminho. Com um rugido que reverberava pelas terras congeladas, os gigantes avançaram em direção a Ragnar. A batalha foi uma dança feroz entre homem e gigante. O escudo de Ragnar resistia aos ataques esmagadores, e sua espada retalhava o ar gelado com fúria. O suor misturava-se à neve, enquanto a determinação de Ragnar rompia as barreiras do frio. A vitória não veio sem custos. Ragnar, marcado pelas cicatrizes da batalha, olhou para trás para ver os gigantes de gelo recuando. Seu nome ecoava pelas montanhas como um trovão distante. A jornada mal começara, mas Ragnar já se tornava uma lenda viva nas terras do norte. Capítulo 2. A sombra nas montanhas. À medida que Ragnar avançava pelas encostas nevadas das majestosas montanhas, a sombra que se delineava no horizonte tomava forma. Os Filhos do Vento, uma tribo rival exilada, surgiam como espectros nas encostas. Seus olhos astutos brilhavam com a promessa de conflito, e a neve sob seus pés não era rival para a agilidade aprendida nas alturas das montanhas. Ragnar, experiente nas artes da guerra, antecipou o confronto iminente. Ele escolheu um terreno estratégico, uma clareira entre as montanhas, onde a destreza dos Filhos do Vento poderia ser neutralizada. Seu escudo, agora marcado por cicatrizes das batalhas passadas, estava pronto, e a espada, brilhante e afiada, aguardava a dança mortal que estava por vir. A batalha começou com a ferocidade de um vento cortante. Os Filhos do Vento, ágeis como sombras, lançavam-se contra Ragnar. A neve sob seus pés tornava-se um campo de dança perigosa. Mas Ragnar, com seus movimentos calculados, resistia aos ataques. No calor da batalha, Ragnar percebeu a astúcia dos Filhos do Vento. Eles não eram apenas guerreiros habilidosos, mas estrategistas ardilosos. Cada investida era uma tentativa de cercar Ragnar, uma tática ensinada pelas próprias montanhas, que chamavam de lar. Ragnar, entretanto, não era um guerreiro comum. Ele adaptou sua estratégia, utilizando a geografia ao seu favor. As rochas e fendas nas montanhas tornaram-se seus aliados, enquanto a confiança dos Filhos do Vento em sua agilidade os levou a armadilhas meticulosamente preparadas. A batalha chegou ao auge quando Ragnar, com um golpe decisivo, desarmou o líder dos Filhos do Vento. O silêncio desceu sobre as montanhas, e os guerreiros rivalizantes trocaram olhares cansados, respeitando a habilidade do outro. Capítulo 3. O chamado das profundezas. As montanhas, imponentes e majestosas, testemunhavam a ascensão de Ragnar, o guerreiro viking cujo nome ecoava nos ventos nórdicos. Após a vitória sobre os Filhos do Vento, uma calmaria momentânea pairou sobre as vastas extensões nevadas. Entretanto, um chamado misterioso ecoava das profundezas de uma caverna oculta, lançando uma sombra sobre a tranquilidade momentânea. Ragnar, movido pela curiosidade e pela necessidade de enfrentar novos desafios,
estava prestes a adentrar as entranhas gélidas da montanha. Sussurros ancestrais ecoavam em sua mente, revelando que algo mais sinistro a aguardava nas profundezas. A entrada da caverna era um portal para o desconhecido, uma abertura escura que parecia se alimentar da coragem e da determinação do guerreiro. Seus passos ressoavam nas paredes rochosas, anunciando sua jornada para os antigos guardiões das montanhas. As tochas que Ragnar carregava emitiam uma luz trêmula, projetando sombras dançantes nas paredes úmidas da caverna. O ar, carregado com o cheiro da terra úmida e do gelo eterno, penetrava seus pulmões a cada respiração profunda. Os sussurros ancestrais tornavam-se mais audíveis à medida que avançava para o interior da caverna. Runas antigas, entalhadas nas paredes de pedra, contavam uma história esquecida pelo tempo. Figuras de dragões de gelo e criaturas mágicas ganhavam vida sob a luz das tochas, criando um espetáculo surreal que transportava Ragnar para um passado distante. À medida que explorava os túneis intrincados, o guerreiro viking notou que as paredes da caverna pareciam respirar com uma energia ancestral. Era como se estivesse atravessando os veios pulsantes da própria terra, conectando-se a um poder que transcendia a compreensão humana. Em uma câmara oculta, Ragnar deparou-se com um artefato de beleza hipnotizante, a Joia da Dualidade, uma pedra preciosa incrustada com runas que pareciam cintilar com uma luz própria. O artefato estava situado em um pedestal de pedra, como se aguardasse o toque de mãos destinadas a despertar seu poder. Ragnar estendeu a mão, sentindo uma ressonância profunda em seu ser, quando seus dedos tocaram a superfície fria da joia. Uma onda de visões inundou sua mente, revelando uma profecia entrelaçada com a própria essência das montanhas. A profecia falava de um equilíbrio frágil entre gelo e fogo, uma dualidade que moldaria o destino das terras do norte. O artefato, a Joia da Dualidade, era a chave para manter esse equilíbrio ou desencadear uma catástrofe que envolveria as terras em trevas eternas. Os sussurros ancestrais tornaram-se um coro, narrando a saga que se desdobraria nas gerações vindouras. O artefato não era apenas uma pedra preciosa, era um farol de poder antigo, uma centelha que acenderia uma chama ancestral. Ragnar, agora investido com uma responsabilidade ancestral, sabia que sua jornada estava longe de terminar. A Joia da Dualidade pulsava em suas mãos, como se reconhecesse o coração do guerreiro como um portador digno. A profecia despertara, e as terras do norte aguardavam a conclusão dessa antiga saga. Capítulo 4 A Profecia Despertada. Ragnar, com a Joia da Dualidade em mãos, sentiu um vínculo profundo entre seu ser e o poder ancestral que emanava da pedra preciosa. Os sussurros ancestrais formavam um coro hipnótico, guiando-o para além da câmara onde encontrara a joia. Túneis se estendiam como veias através das entranhas da montanha, e a luz das tochas revelava murais que contavam a história da dualidade que moldara as terras do norte. A jornada de Ragnar o levou a uma câmara ainda mais profunda, onde um portal mágico pulsava com uma luz enigmática. A profecia indicava que além desse portal, nas profundezas mais esculturas da montanha, aguardava o despertar de uma força ancestral. Ao atravessar o portal, o guerreiro Viking encontrou-se em um reino diferente, um lugar entre o gelo eterno e o fogo ardente. Era uma dimensão onde as leis da natureza se curvavam diante da presença de algo inominável. Diante de Ragnar, uma silhueta majestosa começou a tomar forma. Escamas de gelo cintilavam com uma luz fria e olhos profundos como abismos observavam o guerreiro com uma intensidade que penetrava a alma. O dragão de gelo, uma criatura de lendas antigas, erguia-se diante de Ragnar, e o eco da profecia tornava-se mais audível, revelando as palavras que guiariam as próximas decisões do guerreiro. A Joia da Dualidade brilhava intensamente, respondendo à presença do dragão ancestral. O destino das terras do norte estava nas mãos de Ragnar, o guardião escolhido para equilibrar a dualidade e enfrentar as sombras que se avolumavam nas profundezas da montanha.
O dragão, conhecido como Hruimaug, saudou Ragnar com uma reverência majestosa. Guardião escolhido, tua jornada apenas começou. A dualidade é a essência que molda nosso mundo, e agora, com a joia da dualidade, és parte deste equilíbrio. Ragnar compreendeu que sua missão era mais do que uma busca pessoal por glória. Ele era um elo essencial na corrente que mantinha o equilíbrio entre gelo e fogo nas terras do norte. A dualidade não era apenas uma força a ser respeitada, era um compromisso a ser honrado. Capítulo 5. A escolha do guardião. Ragnar, agora ciente de sua responsabilidade como guardião da dualidade, embarcou em uma jornada pelo reino entre o gelo eterno e o fogo ardente com Hruimaug ao seu lado. Juntos, exploraram as maravilhas e os perigos desse domínio transcendental, encontrando criaturas mágicas, desafios elementares e portais para dimensões desconhecidas. Enquanto isso, nas terras do norte, a notícia da aliança entre Ragnar e Hruimaug espalhou-se como fogo. Alguns celebravam a cooperação entre homem e dragão, enquanto outros, influenciados pelas sombras do passado, resistiam à mudança. A dualidade que Ragnar representava era um reflexo da complexidade inerente às terras do norte. Era uma lição que transcendia o entendimento convencional. Uma recordação de que a verdadeira força derivava da harmonia entre forças aparentemente opostas. Enquanto avançavam em sua jornada, Ragnar e Hruimaug sentiram uma perturbação nas entranhas do reino transcendental. Uma presença sombria ameaçava desestabilizar o equilíbrio que guardavam. Ragnar, com a joia da dualidade pulsando em suas mãos, sabia que uma escolha crucial se aproximava. No coração do reino transcendental, depararam-se com um ser antigo. Um guardião caído que havia sucumbido às sombras. A dualidade, que uma vez equilibrara sua essência, tornara-se uma dualidade distorcida. Ragnar compreendeu que sua escolha afetaria não apenas o reino transcendental, mas também reverberaria nas terras do norte. O próximo passo de Ragnar seria decidir como lidar com essa distorção da dualidade. Uma escolha precipitada poderia desencadear consequências devastadoras. A joia da dualidade, pulsando em suas mãos, aguardava para testemunhar a decisão do guardião escolhido. Esta é uma sugestão para a continuação da história. Se desejar ajustes ou mudanças específicas, estou à disposição para adaptar conforme sua preferência. Capítulo 6. A Aliança Inesperada. A escolha de Ragnar reverberou nas profundezas da montanha, alterando as próprias raízes da terra. Hruimaug, o dragão de gelo, e Ragnar, o guerreiro viking, formaram uma aliança inesperada. Juntos, eles emergiram das entranhas da montanha para enfrentar um novo desafio que surgia nas terras do norte. A notícia da aliança incomum se espalhou como fogo nas tribos e assentamentos. Muitos celebraram a perspectiva de uma era de cooperação entre homens e criaturas ancestrais. No entanto, nem todos compartilhavam dessa visão, e Ragnar teve que enfrentar a resistência daqueles que temiam a mudança. Enquanto a aliança começava a consolidar-se, novas ameaças surgiam nas sombras. Uma facção dissidente, conhecida como os Devotos da Chama, rejeitava a harmonia entre gelo e fogo. Eles acreditavam que apenas o domínio absoluto do fogo poderia garantir a supremacia em suas terras congeladas. Ragnar, agora guiado pela dualidade e pela sabedoria de Hruimaug, teve que lidar com as intrigas e conflitos internos. A aliança entre homem e dragão seria testada nos próximos desafios, enquanto os Devotos da Chama tramavam nas sombras. Capítulo 7. O conflito interior. A aliança entre Ragnar e Hruimaug trouxe estabilidade e prosperidade às terras do norte, mas a resistência dos Devotos da Chama continuava a crescer. Essa facção dissidente, liderada por um líder carismático chamado Vostok, acreditava que apenas o fogo poderia purificar a região e garantir sua supremacia. Enquanto as tribos se dividiam entre apoiar a dualidade proposta por Ragnar e Hruimaug ou aderir à visão Padaka dos Devotos da Chama.
O guerreiro Viking enfrentava um conflito interior. Ele sabia que a verdadeira dualidade não consistia apenas na harmonia entre gelo e fogo, mas também na reconciliação das divisões dentro de seu próprio povo. Ragnar, em uma tentativa de encontrar uma solução pacífica, convocou um conselho aberto. As tribos se reuniram para discutir o futuro das terras do norte. Hrimwald, representando o elemento do gelo, e Vostok, líder dos devotos da chama, confrontarão-se em uma troca intensa de palavras e ideais. O guerreiro Viking, no centro do conflito, ergueu a joia da dualidade para a Assembleia ver. A luz brilhante da joia iluminou a sala, simbolizando a possibilidade de reconciliação e cooperação. Mas a resolução do conflito interior exigiria mais do que uma demonstração de poder. Requereria compreensão mútua e aceitação das diferenças. Capítulo 8 – A trama dos devotos. Enquanto o conselho aberto prosseguia, uma trama sombria estava sendo tecida nas sombras. Vostok, líder dos devotos da chama, não aceitava a ideia de compartilhar o poder com o gelo. Sua visão radical da supremacia do fogo o levou a formar alianças secretas e arquitetar uma trama que ameaçava a estabilidade recém-encontrada. Os devotos da chama, nas sombras, começaram a instigar conflitos entre tribos, explorando as divisões existentes. Rumores falsos eram disseminados, provocando hostilidades e minando a confiança na aliança entre Ragnar e Hrimwald. A trama visava desestabilizar as terras do norte, preparando o terreno para um confronto decisivo. Ragnar, percebendo as maquinações dos devotos da chama, embarcou em uma jornada perigosa para desvendar a trama antes que ela atingisse seu auge. Guiado pela sabedoria de Hrimwald, ele teve que enfrentar não apenas os desafios físicos impostos pelas terras do norte, mas também os obstáculos intricados da intriga e da manipulação. A verdade começou a emergir das sombras, revelando as conexões obscuras entre Vostok e outras facções insatisfeitas. Confrontos intensos ocorreram nas fronteiras das terras do norte. Enquanto Ragnar lutava para desmantelar a trama dos devotos da chama, antes que ela desencadeasse uma guerra devastadora. Capítulo 9 – A Batalha das Sombras. A trama dos devotos da chama atingiu seu ápice quando Vostok, em um ato desesperado, convocou forças obscuras antigas para seu lado. Criaturas sombrias e elementos distorcidos da magia negra começaram a se espalhar pelas terras do norte, desencadeando o caos e distorcendo a própria essência das montanhas. A Batalha das Sombras começou. Uma luta épica que determinaria, não apenas o destino de Ragnar, Hrimwald e os devotos da chama, mas também o equilíbrio frágil entre gelo e fogo que havia sido estabelecido. As sombras dançavam nos campos de batalha, criando uma atmosfera carregada de magia e perigo. Ragnar liderou as forças que defendiam a dualidade, enquanto Hrimwald, o dragão de gelo, desencadeava poderes ancestrais para conter as criaturas sombrias invocadas pelos devotos da chama. A batalha se desenrolou como um cataclismo, com elementos de gelo e fogo colidindo em um espetáculo impressionante. O guerreiro Viking, inspirado pela aliança inesperada que formara com o dragão de gelo, desafiou Vostok em um confronto direto. A joia da dualidade brilhava com intensidade, refletindo a determinação de Ragnar em preservar a harmonia. A batalha chegou a um ponto crítico, quando Ragnar, empunhando a joia da dualidade, conseguiu dissipar as criaturas sombrias e enfraquecer a magia negra que envolvia Vostok. A verdadeira dualidade, ele compreendeu, não era uma simples coexistência de gelo e fogo, mas a integração equilibrada de forças opostas. Capítulo 10 – O renascimento das terras do norte. Com a derrota dos devotos da chama e a dissipação das sombras que haviam envolvido as terras do norte, uma nova era de esperança surgiu. Ragnar, agora reconhecido como um líder sábio e corajoso, trabalhou para reconciliar as tribos divididas e fortalecer a aliança entre os diferentes povos. Hrimwald, o dragão de gelo, tornou-se um símbolo de unidade e proteção. Ele voava pelos céus,
garantindo a segurança das terras do norte e inspirando respeito em todas as tribos. A dualidade, uma vez tema de conflito, tornou-se uma força unificadora que impulsionou as terras do norte para um renascimento. As tribos, antes divididas, agora cooperavam em projetos comuns. Os guerreiros, uma vez rivais, tornaram-se aliados em defesa das terras que compartilhavam. Ragnar, com a joia da dualidade ainda em mãos, desempenhou o papel de um líder sábio, garantindo que as lições aprendidas nas batalhas das sombras não fossem esquecidas. Capítulo 11 O legado eterno. Com a paz restaurada e as terras do norte florescendo sob o equilíbrio de gelo e fogo, Ragnar percebeu que sua jornada estava chegando ao fim. A dualidade, uma vez desafiadora, tornou-se a força unificadora que moldou o destino das terras do norte. Ragnar, Hrimmalg e a joia da dualidade tornaram-se lendas, lembradas por gerações como os guardiões que restauraram a harmonia. O legado eterno da dualidade ecoava em cada fio do tecido das terras do norte, inspirando a busca pelo equilíbrio em tempos de desafio. A joia da dualidade, agora um artefato sagrado, foi colocada em um altar no coração das terras do norte. Uma recordação constante de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da dualidade poderia guiar o caminho para um futuro brilhante. Ragnar, ao observar as terras do norte florescendo, soube que sua jornada havia deixado um legado eterno. As tribos, agora unidas, ergueram monumentos em sua homenagem e na de Hrimmalg, celebrando a dualidade que mantinha o equilíbrio em suas vidas. O guerreiro Viking, agora envelhecido e sábio, deixou as terras do norte em busca de novas aventuras. Seu legado, entrelaçado com o gelo e o fogo que o acompanharam em sua jornada, continuaria a inspirar futuras gerações a enfrentar os desafios da dualidade com coragem, sabedoria e determinação. A saga dos guerreiros do gelo e do fogo havia chegado ao seu final, mas o legado eterno persistiria através das eras. Ladies and gentlemen,